Porque o sucesso não basta. A fome, essa ânsia simbólica persiste mesmo após conquistas externas relevantes, como a carreira que você tanto trabalhou para adquirir, como aquela casa que você trabalhou duro. Fazemos metas, temos as nossas conquistas profissionais, pessoais, no plano dos afetos, no plano material, no plano intelectual. Lutamos, fazemos metas, quando alcançamos, passa um tempo e é tão normal a gente sentir que, peraí, cadê todo o sentido que tinha durante o tempo da busca? E de repente a gente se confronta com uma fome que está além daquilo que a gente planejava. Que a gente criou na nossa cabeça que era chegar lá, era conquistar aquela venda, aquela comissão, aquela profissão, que estaria tudo resolvido. Mas daí vem a nossa alma e diz que não. E daí você já se pegou pensando, era pra eu estar feliz, eu tenho o que eu sonhei. Mas por dentro você sente que falta alguma coisa. Porque é assim que a nossa alma opera, né? Ela vem cavando buracos pra gente preencher de sentido e significado. E entender que esse buraco que a alma coloca na nossa vida, mesmo em condições que eu sei que às vezes você fica assim, pô, não podia reclamar, eu tô vivendo o sonho, o emprego que eu tanto trabalhei, não, mas eu não posso reclamar porque esse emprego daqui, esse lugar é o sonho de muita gente, dá até um sentimento de culpa na gente, né? Falar que perdeu o significado, perdeu o sentido, uma conquista tão valorosa, e eu não tô aqui para falar que a coisa perdeu o valor, mas que perdeu o sentido, porque é assim que a alma da gente trabalha, a fim de direcionar a gente para outros valores, para novos valores e virtudes, para uma conquista de uma nova identidade. Porque enquanto você traçou aquela meta e seguiu naquele caminho para atingir aquilo, você desenvolveu uma identidade, você desenvolveu habilidades. E às vezes a nossa alma, ela cava esses espaços, esses vazios, mesmo depois dessa conquista, dessa meta, para te dizer, peraí, temos que adquirir novos valores. A gente tem uma sociedade que cria um complexo de ilusões sobre acúmulo, sobre conquistas materiais sendo o sentido da vida. E esse tipo de crença popular, que é uma crença social, né? Que nós vivemos para acumular, porque quanto mais eu acumulo, mais vida eu vou ter. Então a gente vende a nossa vida no presente para gerar acúmulo que dá certeza de vida pra gente no futuro. Mas que tipo de vida é essa? E será que vale a pena vender o presente por um futuro que é incerto? Vale a pena para aquela mente controladora, para aquela pessoa que acha que pode controlar todas as coisas e desenvolve em si uma ansiedade que limita a vida no presente. Então perceba esse problema, essa ilusão que a gente tem do nosso meio social que reafirma essa ansiedade que é validada por todo mundo. Essa ansiedade de um futuro que a gente está comprando com o presente. Na crença de que o acúmulo vai me dar uma liberdade no futuro. E não estou dizendo, gente, que é errado acumular, pelo contrário, eu sou uma pessoa que trabalho duro, eu acumulo também, eu junto também, mas por vezes eu tenho que me pegar corrigindo isso, corrigindo a rota. Porque Dostoiévski fala uma forma interessante sobre o dinheiro, né? Que dinheiro é a liberdade cunhada. Realmente, o dinheiro ele dá liberdade pra gente, mas até que ponto? Temos que ter um número, temos que ter uma clareza, um valor, as coisas bem determinadas para não cair na crença de que vale a pena vender todo o seu presente por um futuro que eu te garanto é incerto. E por isso a nossa alma vem no meio dessa realidade ilusória, cavando sentidos, cavando buracos para que a gente preencha de sentido e significado. E daí vem um problema grande também, já que esse é um problema que não é só particular, individual, como é um problema coletivo, é um problema social, nós temos também soluções sociais para isso. E dentro do consultório, dentro dos cursos, muitos cursos que eu dou, eu percebo muitos
pacientes e muitos alunos na mesma crise, pegando essa crise de sentido e de significado que elas recebem, achando que projetando sempre na falta de algo externo. Não, é porque agora para ficar satisfeito eu preciso de estar com esse traço mais marcado, ou não, agora eu preciso de estar faturando tanto na minha clínica, assim dizem os alunos. Não é que agora o próximo passo é estender a clínica para mais tantos metros quadrados, ou agora eu preciso de uma promoção para tal e tal local, diz o paciente. Ou então é porque agora eu preciso de um corpo muito mais definido. E nada de errado, gente, em ambicionar nenhum tipo de crescimento, mas de pensar que a carência de sentido e significado que a alma da gente coloca na gente é só um pedido para ganhar mais, acumular mais, aí é um problema. Aí é um problema grave, mas é uma das soluções que esse mesmo grupo social adoecedor propõe pra gente como solução para você sair da crise de sentido. Ah, você precisa procurar crescer mais. Será? Ou então traz outros tipos de tratamentos, uma terapia comportamental para você se encaixar nessa rotina, para você aguentar isso. Ou um medicamentinho para você ter aquela noite tranquila de sono. Ah, e aquele outro para te deixar animado de manhã, para você suportar essa rotina que te consome, para você suportar essa rotina que perdeu o sentido e significado. Mas será que com uma terapia de adaptação, ou um remédio novo, ou uma compulsão, um vício, vai preencher esse vazio que a alma está cavando em você? Esse é um convite para reflexão. Porque é também um exercício da alma refletir. Todos nós temos em nós um instinto para meditação e para reflexão. Ele é um instinto da alma. E quem tira o sentido, que faz você, que conquistou a carreira, que conquistou, que chegou lá, conquistou aquele relacionamento, perdeu o sentido, é a alma. É ela que te convida a refletir, a repensar, a olhar para trás, a se entender, a fim de que você se torne você mesmo. Que é diferente de você se tornar mais um no meio da multidão. Mas aí essa sociedade adoecedora que cria essa ilusão do acúmulo, ser vida, de quando mais você acumula, mais vida você vai ter, que faz você vender seu presente por um futuro que é incerto, que cria essas soluções, também cria retiros, treinamentos, e eu vejo muitas pessoas, muitos alunos, muitos pacientes e muitos amigos que vão para um tratamento, para um retiro, a fim de preencher essa fome simbólica, esse anseio da alma por algo que dá sentido e não só forma à existência. Aí vai, busca compulsivamente por retiro, por experiências, sendo que o que falta de verdade é a descida, é a reflexão, é olhar para trás. É a descida lá nas profundezas da alma, a tolerância ao silêncio que faz você escutar realmente o que importa. Enquanto a gente procura, e não estou falando de internar, eu adoro um retiro, essas coisas todas, mas não basta você ir pegar 5 dias, 10 dias, 30 dias de retiro e voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. Você ir para qualquer ambiente desse que te promove uma descida, uma reflexão, e daí você começa a escutar a sua alma, que fala no silêncio, porque é lá no deserto que Deus fala. É na hora que você se retira, mas não para ouvir o outro falando o que você tem que fazer, mas para escutar a sua própria alma, naquela imensidão, dentro daquela caverna, lá naquele deserto, é que a alma fala e você pode se escutar. Escutar para além desses complexos que ficam reafirmando tanto que você tem que batalhar e crescer seus projetos. E digo de novo, não tem nada de errado em crescer. Mas viver para crescer economicamente falando, ou intelectualmente falando, é um convite para a morte. É a alma que gera os sonhos, é a alma que tira o sentido para que você dê novo sentido. Só que aí você tem que fazer o que então? Buscar a resposta em quem te fez o convite. E saber que esse vazio que você sente, ele não é um fracasso, mas um convite. Então, esse vazio da pós-conquista, de pós-sucesso, de ter chegado lá e ainda vir um vazio, não é um fracasso, é um convite para ir fundo. Mas, Mateus, como que essa alma fala? Como que eu vou escutar essa alma? A nossa alma, ela fala de uma forma simbólica com a gente. Então, entender essa linguagem da alma precisa que você se abra para novas experiências. Para a experiência de um conto de fada, de um texto sagrado, de uma leitura complementar, para além dessas leituras só da sua profissão, só das coisas que você faz. Tá na apreciação da natureza, porque a alma fala com a gente de forma simbólica. Não é assim, ela senta e fala, você tem que sentar e fazer aquilo ali. É o seguinte, vai lá e sai da sua profissão e vai fazer outra. Ela não fala assim com a gente.
Porque essa não é a linguagem do nosso inconsciente. Nosso inconsciente fala com a gente de forma simbólica, através de sonhos, de sincronicidades e de sintomas. E o sintoma, o vazio, é da alma. E daí como que você vai falar com ela? Tentando entender a linguagem simbólica. Abrindo a sua cabeça, abrindo o seu coração, para entender os processos para além da lógica. Escutando, anota essas coincidências importantes que acontecem na sua vida e começa a olhar para trás, refletir. Ver os caminhos que você está tomando, como que você ocupa a sua agenda, o tempo. A gente falou que parte desse sistema que faz a gente perder o sentido é o fato da gente vender o nosso tempo presente por um tempo futuro. Observa, reflete sobre onde você está investindo o seu tempo. Às vezes é tão automático porque a gente está fazendo tudo certo. E mesmo assim vem vazio. Sim, às vezes é tão automático a forma como a gente está lidando com o tempo, vendendo o nosso tempo por uma garantia de futuro, que você não vê aonde você está gastando o seu tempo. Para um pouco e olha a sua agenda. Onde você está gastando o seu tempo? Onde você passa ruminando o pensamento mais? Quanto tempo você fica em quais tipos de pensamento? Ai, de sobrevivência, ai, de medo? Observe. Começa a perceber aonde está indo sua energia. Porque daí você vai perceber aonde está faltando energia. Por quê? Porque está indo muita energia para um outro lugar. Então, o convite da alma é para a gente refletir. Esse vazio não é um fracasso. É um convite à reflexão. A alma chamando a gente de volta para o projeto de ser você mesmo. Porque a gente se perde. Você nasce um bebê para ser individual, para ser você mesmo. Só que aí você entra numa escola, entra numa igreja, você vai criando uma personalidade para pertencer e para se desenvolver bem nesses grupos. Daí você começa a sonhar o sonho dos outros, começa a ter a meta dos outros, começa a viver a partir de valores que você sai pegando dos meios. E chega um momento que a sua alma fala, basta. Esvazia agora de sentido e bora lá. Bora procurar quais são realmente os valores que essa personalidade tem que ter. Então sim, esse vazio é um convite para uma vida nova. Para uma vida onde você é mais você. Onde você começa a olhar para trás e ver, peraí, eu estou dando tantas horas do meu dia para isso aqui que nem é um valor meu, nem é uma coisa que eu quero para minha vida. Aí você começa a ressignificar as coisas. E daí você está fazendo aquilo que a gente chama que é um trabalho de alma. E nesse podcast, vamos juntos nessa jornada da ciência, da alma e da arte. E se você chegou nesse lugar de conquista externa, sua profissão, seu curso, da casa, do relacionamento, e sente essa vontade de descer para dentro, este lugar é para você. Compartilha também com quem você acha que busca e vamos juntos nessa jornada de descobrir realmente quem somos e fazer a diferença pra gente e pros nossos. E me responde, o que sua alma tem te pedido silenciosamente?